Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando a atividade desta terça-feira, dia 24 de março de 2026. Neste dia 24 de março comemora-se o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Lembrando que o bacilo Koch, que é o bacilo causador da tuberculose, foi descoberto em 1882, exatamente por Robert Koch. E também o Dia Internacional do Direito à Verdade. Vou até falar sobre isso no programa, porque na verdade, né? A verdade hoje em dia ela está muito escassa no Brasil, principalmente na área política. Um assunto importante que vamos tratar com nossos convidados. Esse programa Atividade, que está há mais de 30 anos, já é um programa consagrado, não só aqui na televisão do Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. É um programa que, depois de 3 décadas no ar, ele já pode se consagrar ainda mais. Né? Esse é um programa realmente consagrado que está no gosto das famílias, sobretudo. E hoje temos aqui um programa ainda estritamente mais familiar. A família Soares está aqui. Está aqui do meu lado à esquerda, Jurandir Soares. Obrigado, Jurandir, pela tua presença. A família? O representante da família. O representante da família Soares, né? Jurandir Soares e à minha direita, delegado Fernando Soares. Fazia horas, vou cumprimentá-lo, fazia horas. Jurandir, a gente conversa mais seguido. Tem os bons Soares na bancada. Família Soares aqui hoje. Bota só o Jair. Olha o doutor Jair. O Jair é um assistente muito frequente ao programa. Certamente está vendo o programa. Ele sempre faz comentário comigo sobre o programa, né? Doutor Jair de Oliveira Soares, governador, deputado, enfim, vereador em Porto Alegre também, o Jair Soares. O Jair Soares é um camarada que só perdeu uma eleição na vida. Foi quando ele concorreu a prefeito. A única eleição, concorreu várias, mas essa não deu. Bom, de qualquer maneira, estão apresentados aqui os nossos participantes da atividade e o programa tem uma característica, uma tradição, que é começar falando de esporte. Nós estamos aí num período, essa semana, só na semana que vem, a dupla Grenal volta a jogar pelo Brasileiro. E o Jurandir, começa contigo aí. Essa parada, ela é boa para o futebol, é boa para a dupla Grenal, é boa para o time que não está bem, que pode se rearrumar, é ruim para aquele time que já vinha embalado e pode perder o embalo? É relativo, né? É relativo, né? É relativo. Tem um período, pode descansar, pode buscar uma recuperação de energias e tal, né? O treinador tem mais tempo para fazer os treinamentos, mas de qualquer maneira isso também corresponde a uma folga, né? Porque os jogadores também estão de folga, só voltam na quinta-feira. Também ganharam isso, né? Então, o problema é que criam essa data FIFA, mas criam um problema para os clubes. O que acontece? Tem um elenco enorme de jogadores estrangeiros jogando aqui. Esses jogadores são chamados por suas respectivas seleções. E aí, não há dado um tempo entre o jogo da seleção, das seleções, né, e o recomeço do campeonato nacional. É no dia seguinte. Então, não dá tempo desses jogadores que jogaram lá na Europa na quarta-feira estarem aqui na quinta para jogar por seus clubes, por exemplo, né? Então, essa data FIFA, ela acaba sendo prejudicial também para os clubes, por inviabilizar a presença de muitos jogadores. Mas, de qualquer maneira, Silvio, a gente tem que analisar os nossos clubes aqui, que nossa paixão, Grenal, né? Grêmio Internacional, e o Internacional, felizmente, né, para os colorados, conseguiu uma vitória sobre a Chapecoense, um clube que o Grêmio deixou de ganhar lá, né? Jogando lá em Chapecó, conseguiu mal e porcamente um empate contra a Chapecó. Isso aí mostra, quer dizer, o Inter conseguindo sair da zona do rebaixamento e criando expectativa de que possa, né, embalar uma atuação melhor e uma posição melhor na tabela do Campeonato Brasileiro, embora só com essa vitória já tenha saído lá da penúltima colocação, foi para o 12º lugar, porque a diferença de pontos é muito pequena entre os clubes. É um ponto, às vezes os outros... Uma rodada pode... Às vezes tem a mesma pontuação, 3, 4 clubes com a mesma pontuação, a diferença apenas no saldo de gols, então você ganhando passa todos aqueles ali para frente. E o Grêmio está mostrando uma dificuldade enorme em jogar fora. Né? Jogar fora, não ganhou uma partida fora até agora, conseguiu mal e porcamente esse empate contra a modestíssima Chapecoense. Espera-se que o nosso treinador dê uma rearticulada
ele tem o hábito de, quando jogar fora, jogar com 3 volantes, não joga com um articulador, faz falta um articulador, é muito importante ter aquele que faz as jogadas e que bota os atacantes lá na frente da goleira. E, por exemplo, ele jogou sem William, sem Monsalve, sem Gabriel Mack. O Marlon. Né? Não, mas eu digo não, nessa posição, os articuladores. Sim, né? E quando botou o Gabriel Mack, bota na ponta esquerda. Não adianta botar o menino franzino lá na ponta esquerda, ele fica marcado por um lateral forte ali, não consegue fazer nada. Ele tem que jogar no meio. Já ficou visível isso, que quando ele joga no meio, ele se solta. Ele tem mobilidade, ele tem agilidade, ele tem domínio de bola. Aí ele vai bem jogando ali no meio. É do drible curto, né, Jurandir? Isso é importante, né? Porque Sim. lá na ponta esquerda é uma área muito maior de atuação, então é complicado para ele, que tem essa característica toda. Sim, a característica dele é de jogar no meio de campo, né? Tem que aproveitar ele naquela posição ali. Não isolar o menino lá na ponta esquerda, que é um menino que tem futuro, né? Não é à toa que tem vários clubes já da Europa querendo levá-lo, mas precisa botar na posição. O treinador tem trocado muito o time, não está com um time firme, definido ainda, né? E nesse jogo contra o Vasco, me deu vontade de ir aos gargumelos do Caio Paulista. Começo do jogo, a bola lançada para o Amuso pega e lança para o Caio Paulista na corrida. Aquela bola açucarada, estou entrando na área. Faz. Bate, a gol, faz. O que ele fez? Atrasou a bola. Atrasou para o adversário. O adversário pegou, fez o contra-ataque, foi lá e fez o gol em nós. Não fez, levou. Não fez e levou. Uma coisa interessante, Jurandir, que eu quero passar para ti, para o delegado Fernando Soares, é o seguinte, se tu fizer uma análise dos últimos campeonatos brasileiros, até o 10º para cá, do 20º para cá, seja qual for a rodada, o número de campeonatos, se observa o seguinte, os times que foram campeões, campeonato brasileiro, estou falando, campeonato brasileiro, os times que foram campeões foram aqueles que não trocaram pontos com times de menor qualidade. Eu explico, o Internacional fez a parte dele ganhando da Chapecoense, que é um time de qualidade inferior. O Grêmio não fez. Então, se tu não faz a tua parte, não ganha os pontos desses times, tu vai ter que ganhar dos outros, dos maiores. Então, com os maiores, tu pode trocar pontos. Com esses, não dá para trocar. Então, isso é que caracteriza isso que... Por isso que os times maiores, São Paulo e Rio, já perceberam isso. Eles não perdem normalmente para esses times pequenos. Podem perder, eventualmente, mas nós aqui não conseguimos. Então, veja, o Internacional fez a parte dele aqui no Beira-Rio. O Grêmio foi lá, poderia ter ganho, como disse o Jurandir, e não ganhou, quer dizer, não fez a sua parte. Delegado Fernando. Eu estava escutando o Jurandir, né? E, em primeiro lugar, quero dizer da minha alegria de retornar ao programa, Pois né? Faz mais de ano, né? Meu? Mais de ano aí, a gente estava com uma série de compromissos aí. Mas quer dizer que estamos muito felizes aí, principalmente essa super bancada, né? Que maravilha, né? Jurandir, Trio bom, né, cara? Trio bom, muito bom. Mas assim, Jurandir, este ano, pelo que eu vejo, né, nós vamos ter um calendário muito apertado, né? Calendário aí, vários campeonatos rodando simultaneamente. Para quem vai jogar a Libertadores, tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então, esses pontos que se deixa-se de ganhar agora, né, que nesse primeiro momento, como o campeonato como só estava rodando o Campeonato Brasileiro, o Grêmio e o Inter não poderiam ter deixado de perder esses pontos em tese mais fáceis, porque logo ali adiante terão muitos outros jogos, o que vai tornar muito mais difícil, porque o plantel, ao menos o plantel de Grêmio e Inter, hoje, né, o que está aí, dificilmente vai conseguir sustentar uma boa campanha nos campeonatos que vão participar. Eu estava olhando ali uma reportagem hoje, só em abril, o Grêmio tem, em 27 dias, tem 9 jogos, contando Sul-Americana, Copa do Brasil. E a maior parte dos jogos fora. Tem Palmeiras fora, Cruzeiro fora. Exatamente. E mais um outro time grande fora, que eu não me lembro quem é. Então, assim, nesse primeiro momento, esse planejamento, tu falou muito bem, eu também acho que o treinador do Grêmio, ele faz muita troca, me parece muitas vezes não ter convicção né, sobre vários jogadores, então ele acaba fazendo muitas trocas. Eu acho que deveria forçar mais um time, melhorar o plantel, porque agora, se não me engano, sexta-feira agora fecha a janela, né, fecha mais uma janela daqueles que participaram internamente. Mas não vão contratar ninguém. Não vão contratar ninguém.
Então, essa que seria a preocupação, pensando em Grêmio, porque é o que eu digo, né? Eu gosto de vir aqui, Silvio, porque eu falo de futebol no bico da chuteira, como você diz, né? Não manjo nada, mas torço pra caramba. Né? Então, a preocupação seria essa falta de plantel, a falta de convicção, início do ano já perdendo pontos que não poderiam perder, que lá adiante, quando tiver já simultaneamente Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, para novamente o campeonato logo ali. Então, daqui um pouco, vai acumular pontos que deixariam de somar. Isso aí vai gerar, com certeza, um grande problema para nós. E à medida que vai passando o tempo do campeonato, vai acontecendo o seguinte. Claro, se o tempo também me ajuda, o meu time, a melhorar um pouco, a se concatenar, a treinar melhor, a se qualificar, os outros também. Claro. Então, como disse o delegado Fernando, esta é a hora de acertar o time e com vontade, com compromisso, e fazer os pontos, porque lá adiante o pessoal não vai estar melhor preparado, então a coisa vai ficar mais difícil, né, Jurandir? O fato é o seguinte, vamos falar na real do Campeonato Brasileiro. O máximo que os nossos clubes aqui podem aspirar é uma vaga para Libertadores. Não mais do que isso, né? E sem contar se não tiver que ficar torcendo para não cair, como aconteceu com o Internacional no ano que passou, né? Foi terrível para a torcida colorada, né? Ficar até o último momento, não dependendo mais do Inter, dependia dos outros clubes, né? E o Palmeiras teve hombridade, não representava mais nada para ele o jogo contra o Ceará, e foi lá e ganhou do Ceará, né? Mas, enfim, mais do que isso, nós não esperamos em termos de Campeonato Brasileiro. O que podemos aspirar a alguma coisa? Né? Copa do Brasil. O Grêmio, por exemplo, tem uma tradição de bom desempenho na Copa do Brasil, tem 5 conquistas nessa competição, então pode apostar nisso aí e pode levar adiante, porque é um título, e um título muito importante, e aliás o título que melhor paga no Brasil. Copa do Brasil é que, por incrível que pareça, paga mais que o Campeonato Brasileiro, né? Então, essa é uma. E a outra, a Sul-Americana, que também não deixa de ser um título internacional que o Grêmio não tem, né? Título altamente representativo e que dá oportunidade depois ainda de uma Supercopa com o campeão da Libertadores. Enfim, oportunidades para ganhar título existem. O que precisa é o ajuste dos clubes para poder se habilitar a conquistar esse título, né? É muito triste essa realidade que o Jurandir falou aí, que antigamente nós entrávamos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, entrávamos a dupla Grenal com o compromisso e quase com a possibilidade de chegar lá. Hoje nós temos que ficar limitados a isso, né, Jurandir? Entrava para ganhar. Para ganhar. Né? Depois do tempo nós passamos a entrar para buscar a vaga da Libertadores. E aí nos últimos tempos nós estamos assim, entrando lá e lutando para não cair. É o que eu ia dizer, ultimamente a luta cair, é para não cair. Né? Não cair já é uma grande vitória, né? Olha aqui, vamos falar de Sucos Petri. Olha o Sucos Petri que está sempre aqui na nossa mesa, né? A sua sede pede saúde, claro, pede o melhor. Pede Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco 100% natural. Experimentei ontem, casualmente, a água de coco da Petri. Realmente é espetacular, sem adição de açúcares e conservantes. Vamos falar agora do nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nosso Banrisul. Você já ouviu a expressão quem converte não se diverte? Ou o IOF me quebrou? Pois é, na Banri Global Account a gente simplifica. Veja bem, taxa única, você fica com mais saldo na conta e na conversão da cotação dólar comercial. São 5 moedas que você pode converter, seja o dólar, o euro, a libra, o dólar canadense e o dólar australiano. A conta é sem tarifa de manutenção, que é uma das grandes vantagens desse caso. Use em viagens, compras internacionais e free shops e controle tudo pelo app Banri Global Account. Simule, converta, acompanhe. É prático, é transparente e também vai direto ao ponto. Confira e converta. Abra sua conta agora no app Banrisul. Multimoedas de verdade para seu dia a dia global. Acompanhe aí. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou.
O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa atividade nessa terça-feira, 24 de março. Eu estava lendo uma matéria outro dia que falava sobre o Humberto Eco, ele dando uma entrevista e tal, e ele falou uma coisa que eu acho que vamos usar para essa primeira conversa sobre o Dia Internacional hoje do Direito à Verdade. Ele dizia o seguinte: a verdade escapulou-se. Foi isso que ele falou, escapulou-se. Ele quis dizer o seguinte: a verdade sumiu. E, sobretudo, no Brasil, nós vemos hoje, né, que a verdade se escondeu, a verdade sumiu no Brasil. Então, hoje é a mentira, a dissimulação, a inverdade, né? Então, isto posto, sobretudo, quando nós falamos em governo, quando nós falamos em autoridades no Brasil. Jurandir, é muito triste nós termos que constatar isso, né, que a verdade fugiu, a verdade está sendo escondida, a verdade está sendo sequestrada e nós vivemos numa situação de incerteza e, sobretudo, num ano eleitoral em que as coisas se tornam ainda mais complicadas. E parece que isso aqui vem num crescendo, né, Silvio? Essa questão da falta, né, de verdade nas coisas. E essa falta de verdade é substituída pela falcatrua, né? Porque o que nós estamos vendo são negociatas que predominam neste país já há bastante tempo e que agora, por exemplo, no estouro desse caso do Banco Master, nós temos o envolvimento de todos os poderes da República. Todos, integrantes de todos os poderes da República, alguém deles tem alguma acusação, algum envolvimento com esse caso do Banco Master, né? Esse Daniel Porcaro teve um poder mirabolante, né, de envolver muita gente aí, e é o que acusam, né, que se ele abrir a boca, como muito provavelmente vai fazer na sua delação premiada... Já começou hoje a delação dele, né? Aí pode cair a República. Eu não tenho essa expectativa, gostaria imensamente que ruísse tudo isso aqui para começar tudo de novo. Mas só que a coisa está muito articulada, está muito estruturada. Isso aqui foi feito toda uma combinação, armação entre todos os integrantes do poder e acontece o seguinte: um defende o outro. Um não deixa o processo avançar para proteger aquele lá e aquele lá não deixa para proteger esse aqui. E, infelizmente, nós estamos diante dessa situação aqui no país num momento crucial. É mais um momento crucial que nós temos no Brasil. Nós tivemos um momento, que foi a Lava Jato. A Lava Jato que nos deu a esperança, a expectativa. Finalmente esse país está sendo moralizado. Os colarinhos brancos estão indo para a cadeia. Foi o presidente da Câmara, foi o presidente da Odebrecht, foi diretor da Petrobras. Foram várias figuras de alto nível e devolveram o dinheiro da corrupção. Quer dizer, nós tivemos a ilusão de que finalmente o país estava sendo moralizado. Doce ilusão, né? Porque passados 5 anos... depois do principal líder de tudo que estava acontecendo, né, ter sido condenado, julgado, condenado e preso, depois de 5 anos, um canetaço do atual presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin, eliminou tudo, não houve nada. O processo não era para ir para Curitiba, era para ter ido para Brasília. Um pequeno engano, Então, morreu tudo. Então, eu só espero que, se nós viermos a ter uma investigação sobre todos esses aspectos relacionados ao Banco Master, não venha a acontecer a mesma coisa. Né? E tem aí o INSS também, né? Tem uma série de coisas. Então, é muito triste, né, Jurandir? Eu ouvindo aqui o Jurandir falar, eu sou de uma geração que viu o Brasil indo num caminho certo, depois, né, sobretudo depois da década de 70, nós redirecionamos para o outro lado. Até porque em 1979 e 80 surgiu uma esquerda aí que nunca teve o interesse e o compromisso de desenvolver o país e criar uma estrutura ética e moral saudável. Hoje nós vemos, né, Fernando Soares, nós vemos que o grande problema do Brasil é exatamente essa faxina que precisamos fazer nas questões éticas e morais, sobretudo da área pública, das autoridades. Enquanto isso não acontecer, o Jurandir falou muito bem, a Lava Jato foi a grande esperança, mas também hoje, pelo que aconteceu com a Lava Jato, parece que os personagens que estão envolvidos nessa questão toda do INSS no Banco Master
estão livres para fazer a mesma coisa porque não aconteceu nada lá. Na verdade, hoje, diante de tudo que nós temos aí, instituições desacreditadas, poderes desacreditados, a corrupção tomou conta, a negociata que faz parte ali, o que nós estamos vendo, a cada dia surge fatos novos. Deveríamos sim, quem sabe, pensar que hoje seria o dia da injustiça, o dia da inverdade, e não da verdade. Tu sabe, Jurandir, que eu profissionalmente lidei em torno de 25 anos exatamente com essa situação, inverdades, a falta de verdade. Então, tudo que nós estamos vendo aí, dentro desse contexto todo, eu acho também muito difícil que alguma coisa venha a mudar efetivamente. Porque eu acho que o ingrediente principal seria nós, sociedade como um todo, de alguma forma acender uma chama para forçar quem tem que tomar a posição a agir nesse caminho, para poder derrubar essa cambada de corruptos, ordinários, enfim, tudo isso aí que a gente está vendo. Hoje, assim, o sentimento de paralisia da sociedade, o sentimento de impotência, impotência, sentimento de que não vai dar nada, dificulta tudo, né? E no momento que existe hoje versões, né? Hoje, se eu aparecer na televisão de uma forma com o casaco vermelho, azul, já aparece uma versão de acordo com como eles querem te desmoralizar. Então é um jogo de desmoralização, um jogo de prejudicar. Isso aí eu acho assim que dentro de todo esse contexto que aconteceu com a Lava Jato, né, foi um momento que incentivou, que as pessoas vieram para a rua, sentiram-se felizes, novamente estavam vendo assim o Brasil acabando, quem sabe, não definitivamente, mas enfrentando aqueles grandes corruptos e levando eles à punição como exemplo para toda a sociedade, que isso não deveria acontecer. E agora, aos poucos, a sociedade está ouvindo, né, o que muitos já sabiam, mas a grande sociedade, porque pelo Brasil ser muito grande, a informação custa chegar nos extremos, né? Mas hoje, ao menos, esses fatos que estão acontecendo através das redes sociais, através não das imprensas oficiais, né? A grande imprensa. A grande imprensa, mas assim, de redes sociais, o que a grande população hoje está tomando conhecimento? É que tudo foi uma falcatrua no final, né? E hoje, se não houver uma mobilização, e o que todos nós, eu digo todos porque devemos também nos incluir, como todo mundo acha assim, que está sendo vistoriado, que está sendo acompanhado, que está sendo monitorado pelas autoridades, as pessoas têm medo então de dar opinião. Mas eu penso que a caminhada para a mudança começa pela mobilização social, Silvio. Na verdade, né, a população, em alguns momentos atrás, há pouco tempo atrás, ela se sentiu mais ou menos protagonista numa mudança. E esse protagonismo deu resultado de certa maneira, mas hoje parece que as coisas, através do sistema, a reação do sistema fez com que a população, e tu conversa com muita gente como nós, o Jurandir também, e as pessoas ficam um pouco meio até claudicantes em fazer qualquer coisa, porque há muita ameaça, há o medo que foi estabelecido e tal. Então eu acho que é um processo difícil de converter essas coisas, porque vai ter que fazer uma ruptura muito grande, né, Jurandir? E isso é um processo todo que é demorado, eu sei que é complicado. Tu sabe que uma possibilidade que a gente tem de mudar essa situação é o Senado. O Senado Federal, que tem a atribuição de fiscalizar o Supremo e fiscalizar as coisas que não estão de acordo, né, no país. Tem a função institucional. Institucional, né? Sim, pela Constituição, a função constitucional. Só que hoje a gente vê que não há a mínima ação por parte do Senado, porque não há o mínimo interesse, porque ele sabe muito bem que se ele mover uma ação lá contra um determinado ministro, aquele ministro vai pegar aqui, ó, o senador, o seu processo está aqui comigo, viu? Então, baixa a bola, tal. Né? Senão a gente dá um andamento do seu processo, tá bom? E esta, infelizmente, é a realidade hoje. Então, por isso que tem que haver uma renovação do Senado para colocar lá gente que não esteja comprometido, gente que tenha determinação, que tenha ficha limpa. Ao votar, você procure se informar, escolha um senador que tenha ficha limpa, que possa ir para lá e possa se apresentar, possa fazer uma cobrança sem medo,
de contrapartida por parte de outras autoridades da República. Então, esse detalhe agora nós vamos ter eleição no final do ano. Temos eleição e vamos escolher 2 senadores. Cabe a cada um de nós fazer uma escolha com base em confiança de alguém que vá para lá e que possa atender essa reivindicação maior da população brasileira, que é uma mudança no que toca ao Supremo Tribunal Federal. Jurandir, quando tu fala essa coisa aí, eu fico pensando o seguinte, tu fala escolher pessoas que tenham ficha limpa. Está correto, absolutamente correto, é isso aí mesmo. Agora eu pergunto o seguinte, se eu vou fazer um concurso público, eu fiz uma vez um concurso público em 1987, por força da minha mulher queria que eu fizesse concurso público. Aí eu fiz, passei no Banco do Brasil, tinha 53 vagas, eu passei no número 73, tinha 20 na minha frente, depois até me chamaram. Eu não fui, não quis assumir, mas eu fiquei sabendo depois que para te assumir, não era o meu caso, tu tinha que ter uma ficha limpa, eles iam ver o teu currículo, fazer o teu delegado aqui pode dizer assim, o teu histórico, né? Se tu não tinha problema criminal, tu não tinha ações. E eu pergunto o seguinte, quem se elege deputado, senador, não tem isso. Quer dizer, como é que uns caras com a ficha totalmente suja são aceitos pelo Congresso Nacional? Como é que um cara assume como deputado federal, deputado estadual, como governador, como senador, tendo ficha suja? Quer dizer, pô, aí cai a premissa toda. Como é que eu vou exigir que um cara desses vá lutar por limpar, por ajudar na faxina ética desse país? Não tem como. Na realidade, tem a lei da ficha limpa. Tem, só que não é Só que não é aplicada. cumprida, esse é o problema. Não é aplicada, né? E depois nas eleições, o que nós estamos vendo também aí, e agora muito mais claro, há anos, muitos anos que a gente vinha falando essa situação de representatividade da criminalidade do Congresso Nacional. Isso aí, durante anos, vem se falando, mas hoje, assim, é uma forma cristalina, as pessoas estão aparecendo e apontando quem são realmente os representantes das facções, da criminalidade, enfim, do país todo aí, o que a gente está vendo, né? Então, este é um grande problema. Não só a ficha limpa, mas a representatividade da criminalidade, que muitas vezes aí, até em concurso público nós estamos vendo, já tivemos problema aqui no passado no Rio Grande do Sul, de pretendentes a candidatos delegados, de policiais, e que tu vai ver na hora de fazer, porque no decorrer do concurso, tu vai fazer uma análise da ficha da pessoa, né? Todos os seus antecedentes, histórico do camarada, histórico, família que pertence e tudo mais. Que é uma coisa correta, né? Claro, é o certíssimo. É o certo. E aí, o que tu achava muitas vezes? Pessoas de família de criminalidade. Mas muitas vezes a justiça acaba o quê? Dando autorização para essas pessoas continuarem no concurso, porque não foram elas que praticavam crimes. Eram seus pais, seus amigos, enfim, tudo isso. Então, é uma situação muito complicada, né? Muito complicada, que, querendo ou não, muitos desses podem até não estar ali representando o crime, mas muitos são formados pelo crime para estar ali, exatamente para dar a sua opinião. Muito bem, aqui eu vou falar um pouquinho sobre Olina. Olina é essência de vida. Aqui está a Olina, né? Sei que a Olina, um dos camaradas aqui do programa que muito usa a Olina é o Govinatsky, sabia? O Govinatsky é um mulão, né? Tipo, o Govinatsky, vou te contar, ele deve estar jantando por aí. Então, quando ele sai daqui, delegado, o Govinatsky sempre leva uma caixinha de Olina, Govinatsky para se prevenir. De qualquer maneira, a Olina realmente é essência de vida e é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP, há mais de 100 anos, né? Centenário, Laboratório VESP fazendo esta maravilha que é a essência de vida Olina. Vamos falar de uma empresa aí que também nos orgulha muito, um amigo nosso aqui, o Dr. Oscar Allgaier. Allgaier, o mais charmoso da cidade. Eu estou falando do investimento da Allgaier Incorporações, que é o Vila Postal. Eu pensei que estava falando do Oscar Allgaier, que era o mais charmoso da cidade. Não, também, né? Agora eu posso dizer que não, né? Grande amigo, um abraço, Oscar Allgaier, que está sempre assistindo o nosso programa aqui. Então, a Allgaier Incorporações está lançando lá o Vila Portal, um condomínio exclusivo no bairro Tristeza. Passo muito ali, realmente, olha, está cada vez melhor, está lindo. Eu sugiro quem gosta daquela... É um bairro maravilhoso, eu adoro a Zona Sul, eu moro ali perto do Beira-Rio, mas tenho muitos amigos que moram na Tristeza. A Tristeza é um bairro maravilhoso, charmoso, sensacional. Então fica ali no coração da Zona Sul e, excelente, 18 casas apenas. Assista a mensagem da Allgaier Incorporações no seu Vila Portal.
Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, estamos aqui com atividade nesta terça-feira, 24 de março. E saiu agora a notícia nesta tarde, fim da tarde, meio da tarde para cá, da autorização do super-rei imperador Alexandre de Moraes, que autorizou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Jurandir Soares. Pois é, da sua benesse, da sua magnanimidade, Compaixão. o ministro resolveu conceder, porque acontece o seguinte, eles estão numa agora de tentar aliviar as pressões que existem sobre o Supremo. E o senhor Alexandre de Moraes é um dos principais alvos do Supremo, desde que foi revelado aquele pagamento pelo Banco Master da bagatela de 129 milhões de reais para a esposa dele, para o escritório da esposa dele fazer a defesa do Banco Master. Mas, então, ele que tem sido o carrasco, né, que tem mantido, né, aquele peso, aquele pisar forte em cima do Bolsonaro, agora resolveu ceder, que também, diga-se de passagem, né, o que está se observando é que estão matando o Bolsonaro à míngua, né, aos poucos. Agora, teve aí numa situação muito difícil, muito ruim que estava, felizmente conseguiu se recuperar, e agora então recebe a benesse do ministro Alexandre de Moraes de prisão domiciliar temporária. Ainda Por 90 dias. 90 dias, temporária, e com limitações. Só quem pode visitá-los são os filhos, né, e por determinado período, polícia na frente da casa, e como se o Bolsonaro fosse fugir agora. Né. Então... Como se o bandido verdadeiro estivesse lá. Como se ele fosse o bandido. O bandido não está lá, está lá em Brasília. Como se ele fosse o bandido, né. Então, o que se vê é justamente isso. No frigir dos ovos é o Supremo, os integrantes do Supremo tentando aliviar a pressão sobre a entidade. Né? E o que resta aguardar é que o Bolsonaro, com isso, possa ter uma recuperação da sua saúde, né, que está extremamente debilitada desde aquela facada do senhor Adélio, que até hoje não foi revelado. Olha, quando deu a morte da vereadora Marielle Franco, o que surgiu, né, de movimentos, quem matou Marielle, quem matou Marielle e tal. Até que descobriram quem matou e depois, quem mandou matar Marielle, quem mandou matar, olha, fazia aquela interrogação assim, como dizendo, Bolsonaro, tu mandou matar Marielle. Foi uma decepção para eles quando Tinha até um morador, né, o porteiro que viu a história, tivemos na época, que denunciou o Bolsonaro também. Aí foi uma decepção para eles quando souberam que não foi o Bolsonaro que mandou matar a Marielle, né, que foram outros. Né. Mas, enfim, o aspecto que eu queria relacionar é esse com o Adélio Bispo, que amorcegaram também. Até hoje não houve uma investigação a fundo quem mandou matar, quem foi. Né? Não, porque ele agiu por conta própria. Ele agiu por conta própria. Vai contar para outro isso. E a questão da prisão domiciliar, nós temos, quem sabe, dezenas, centenas e quem sabe podemos chegar a milhares de exemplos de traficantes, assaltantes de banco, ladrões, corruptos, estupradores, tudo que é tipo no Brasil. São centenas de criminosos em casa, com simples dores de barriga, com muitas vezes se buscava novamente a prisão de quem estava com prisão domiciliar, e ele já nem estava mais no estado, já tinha saído até do Brasil, né, que se usou muito esse subterfúgio de prisão domiciliar para que o cara pudesse sair do presídio e fugir. Então, isso aí é o AB, simplesmente é a coisa mais simples. E o que eles estão fazendo com o Bolsonaro realmente é um banditismo, porque esse super Alexandre de Moraes, se achando um deus, um intocável, esse que é o grande problema, ele quer mostrar força, quer mostrar que é ele que manda, mas, na verdade, eu também acho que agora tem um pouquinho do medo de que eles viram que, efetivamente, o Bolsonaro está com problema grave de saúde, tá? E saindo do hospital e voltando para a cela,
seria muito horrível para eles e para toda a esquerda o Bolsonaro vir morrer dentro da cadeia. Para a sorte deles, me parece, né? Para a sorte deles, Fernando, o Bolsonaro tem uma saúde de... Olha, o Bolsonaro, para aguentar tudo que está aguentando, sorte deles. Se o Bolsonaro morresse na prisão, olha, aí a coisa é diferente. Aí ia dar uma comoção nacional, Comoção né? nacional e olha... E eles sentiram isso, e justamente por isso que resolveram soltá-lo, né? Eu acho que em cima desse contexto aí que eles estão dando esse tempo aí de 90 dias aí, com uma série de requisitos e determinações, né? O Supremo Enfim. fazendo algumas coisas lá, o ministro Dino, por exemplo, com os penduricalhos do judiciário, né? Sim. Tirar os penduricalhos para tentar melhorar um pouco a imagem do Supremo, né? Essa questão das emendas parlamentares também, né? também. Trabalhando em Das cima, emendas. para pressionar não só os políticos, mas para mostrar para a sociedade que está atacando os problemas do país, né? Então, Na verdade, né, eu sempre digo o seguinte, a herança, a triste herança que vamos ter daqui para frente é o fato de nós, lá na frente, ou já em seguida, termos que recuperar a ética e a moralidade e a respeitabilidade das instituições nacionais, que foram usadas, né, como a Suprema Corte. A Suprema Corte hoje está na boca de todo o povo e está numa situação de miserabilidade do ponto de vista institucional. Então, nós temos que recuperar isso. E outra coisa, Jurandir, eu sempre digo o seguinte, né? Nós não podemos o que está acontecendo agora, os caras que estão fazendo, atropelando a Constituição, fazendo tropelias contra a humanidade de certas pessoas, estão sendo desumanos com certas pessoas, esses caras, tipo Alexandre de Moraes, não podem passar impunes. Eu me lembro que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu o Tribunal de Nuremberg. Nós temos que ter um chamado Tribunal de Nuremberg aqui. Para quê? Esse pessoal tem que pagar. Porque, afinal de contas, se não pagarem, lá adiante vai acontecer o que aconteceu com a desmoralização da Lava Jato. Vai ter um novo master aí, né, um novo negócio do INSS, porque não deu nada lá atrás. Então, nós temos que partir para fazer justiça. Não é justiçamento, mas justiça. Esses caras têm que pagar. E pagar muito caro. E com relação ainda ao nosso aspecto político, tivemos também, né, mais um lance hoje, que foi a manifestação do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, desistindo de sua candidatura à presidência da República. Ele que é um dos três que estavam ali selecionados pelo PSD, o partido do Kassab, para ser o candidato, né? O Ratinho, nosso governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador Caiado, lá do Mato Grosso. Mas, com isso, o Ratinho cai fora. Ele que era, dos três ali, era o número 1, né? Mas, nas pesquisas gerais, estava com um percentual muito baixo. E isso foi um dos fatores que influenciou, inclusive, numa cobrança do pai dele, né? Que tem uma experiência grande, né? Cobrando, não, ele cai fora porque não vai levar. Embora seja muito cedo ainda, né? Porque ele vinha pela chamada terceira via. Mas o fato é que a candidatura do Flávio Bolsonaro decolou. E está cada vez mais consolidada. Todas as pesquisas indicam o empate técnico dele com o Lula, no primeiro e no segundo turno. Então, ele avançou muito, e ele está se caracterizando por um detalhe que o diferencia do seu pai, é a moderação. Que o Bolsonaro perdeu a eleição por falar demais. Não tem jogo de cintura, né? Ele aquelas coisas. extrapola, ele fala demais. Porque ele fez um governo maravilhoso, o governo dele foi excelente, a economia cresceu, né? A infraestrutura, o que Tarcísio Freitas fez em matéria de obras de infraestrutura. Reduziu ou eliminou impostos, né? O Quantas que coisas. a Tereza Cristina fez na área da agricultura, o governo do Bolsonaro, é o grande mérito dele que ele deu carta branca para os seus ministros e esses fizeram o seu trabalho, né? Se destacando, cada um na sua área, diferentemente do que nós temos hoje, né? Nós não estamos vendo um ministro aí se destacar em área que seja no atual governo, né? E que a gente só vê o presidente fazendo proselitismo, sempre com vistas à próxima eleição. Só pensa em eleição, só quer ganhar a eleição. Mas então, o Bolsonaro falou demais, ele com aquele jeito dele, né, meio... Tratorando, né? Tratorando as coisas. Meio... o mais importante, né? Um governo sem corrupção, sem denúncias nenhumas prosperaram. Só inventadas, né? Inventadas, não Inventadas. prosperaram.
Então, além de um excelente desenvolvimento, um governo que combateu efetivamente nessa linha de não deixar e não permitir, até pelas próprias escolhas das pessoas que foram trabalhar, né? As próprias pessoas que foram trabalhar. É o que a gente vê inversamente. Mas sabe, Silvio e Jurandir, no que eu fico assim pensando, tá? Dentro desse contexto todo que nós vivemos no Brasil, de inversão de valores, corrupção, falta de ética, de respeito, ladruagem, no nosso meio social, no nosso dia a dia, sabe, é cada vez mais espantoso que eu vejo é o seguinte: pessoas do bem, pessoas que se relacionam, né, com cultura, conhecimento, tudo, que acreditam cegamente nessas teorias da esquerda, do PT, sabe? Nessas histórias todas que estão contadas. Então, tipo assim, hoje, conhecidos revoltados, porque o Bolsonaro vai sair para prisão domiciliar, sabe? Daí o cara fica pensando assim, como é que uma pessoa culta, uma pessoa do bem, de boa família, tudo, como é que a pessoa... Deve acontecer com vocês também isso aí, de conhecer pessoas assim, nesse sentido, né? Realmente, assim, é uma coisa muito louca essa doença que implantaram na cabeça do brasileiro. E, por outro lado, não fazem a mínima reserva em relação ao atual presidente, né, que foi condenado em todas as instâncias, corrupção, roubalheira. E tudo que tu fala é fake news. Isso é fake news, isso é fake news. Agora, eles criam, inventam dos outros e cola neles. Não é verdade. O que aconteceu com eles, verídico, comprovado, inclusive com uma Suprema Corte que era simpática a ele. A Suprema Corte que era simpática e o condenou também. Então é complicado, né, Jurandir? O fato é que nós enveredamos, né, por uma dicotomia, com um radicalismo muito grande aqui no Brasil. Que aí é a questão da verdade, né? Que nós falamos agora há pouco, né? Enfrentamento do Bolsonaro com Lula, isso gerou, né, uma rivalidade, uma animosidade que se refletiu até em famílias, brigas internas em famílias em função dessa disputa entre os dois extremos que se estabeleceram no país. Por isso que a expectativa, né, a minha vontade, como cidadão brasileiro, era que o Tarcísio de Freitas viesse como candidato. Eu acho que era o nome mais expressivo, porque prima pela tranquilidade, pela educação e pela competência. Já mostrou isso. Mas ele tem lá uma reeleição garantida no governo de São Paulo, não vai largar por uma aventura na presidência, com ainda o agravante de que ele não teve a bênção do ex-presidente Bolsonaro. Não teve. Isso foi um dos fatores que fez ele segurar as pontas, que o Bolsonaro apostou no seu filho, o Flávio. Então, a rigor, dá a entender que seria o radicalismo que continuaria lá, o bolsonarismo. Mas o Flávio está mostrando que é um Bolsonaro moderado, né? Agora, essa moderação, ele vai precisar se afastar um pouco dela durante a campanha eleitoral, porque ele vai ter que bater de frente com o Lula. E aí não pode ser com moderação. Ele tem que mostrar a moderação nas atitudes com relação ao governo, com relação ao respeito aos adversários. Mas ele é um cara bem preparado, né? Ele é preparado, né? Senador da República, então temos que aguardar. Perfeito. Olha aqui, vamos falar um pouquinho da TAP. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em 11 horas de voo, saindo diretamente aqui do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, que é um atendimento de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Experimente você também. Uma das instituições mais respeitáveis no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul é a Companhia Zafari, o Grupo Zafari. Veja agora uma homenagem que o Grupo Zafari está fazendo aos 254 anos de Porto Alegre. Nossa capital fazendo 254 anos. Vamos comemorar, né, Jurandir? Daqui a pouco os 300 anos aqui, né? Estaremos lá para a comemoração. Estaremos lá para a comemoração. Vou te encontrar lá, né? 254 anos de Porto Alegre. Lembrando, Zafari, economizar é comprar bem. Eu vi esta cidade nascer. Vi suas primeiras casas surgirem. Vi igrejas e praças tomando forma. Suas primeiras escolas, seus teatros.
e seus poetas. Vi e custei a crer no que via. Palmeiras sobre uma ponte. Eu vi cada transformação dessa cidade, dia após dia, ano após ano. Quando me olhas, vejo nos teus olhos o quanto amas essa cidade. E todo fim de tarde eu me despeço feliz, porque quando nascer de novo, vou te ver mais uma vez. Propaganda, hein? Beleza, Que olha, que beleza. parabéns, seu Que bela homenagem que o né? Zafari está fazendo a Porto Alegre, hein? Homenagem sensacional. Aliás, o Zafari sempre faz, né? Sempre, sempre. Todo ano o Zafari Os tem alguma comerciais coisa, essa muito bacanas. identidade, né, do Grupo Zafari com a capital Porto Alegre. Olha aqui, o início do ano é o momento de colocar os seus planos em movimento. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Nada melhor do que você fazer, né, o seu dinheiro trabalhar para você. E na Sicredi Origens você encontra investimento seguro, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como assim, ó, renda fixa, fundos de investimentos e previdência. Comece o ano, está começando o ano, é terceiro mês aí do ano, fazendo o seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Que maravilha! Olha que existem marcas que servem refeições. Existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de histórias, 28 restaurantes em 5 estados e quase, veja bem, Jurandir e Fernando, 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Cada vez que eu vou lá no Di Paolo, eu vou te contar, normalmente eu não janto, eu vou cedo lá no Di Paolo, está aberto bem cedo lá, então, mas o cara não resiste, né? Não tem como resistir. E essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora está com uma unidade em Torres, a mais charmosa praia do Rio Grande do Sul, dita por gente que é oriunda de outros estados também. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Muito bem. Jurandir Soares. Olha, Silvio, nós temos a guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã em andamento e em expansão, apavorando o mundo, porque os reflexos estão se fazendo sentir não só lá onde há a morte, a destruição, mas em função do petróleo que não vem, que não consegue sair de lá pela obstrução da passagem do Estreito de Hormuz e, em consequência, não chega aqui e os preços estão aumentando aí. O delegado foi abastecer hoje com o seu veículo a diesel, mais de R$ 8,00 o preço. 806. 806, né? Então, gasolina subindo também decorrência, em alguns postos, inclusive, faltando a gasolina comum, só tendo a aditivada. Então, isso tudo se reflete o quê? Nós não temos nada a ver com aquela guerra lá, absolutamente nada. Mas se reflete no nosso dia a dia, se reflete na nossa vida, por quê? Aumentando o combustível, aumenta o preço do transporte. Aumentando o preço do transporte, aumenta o custo das mercadorias. Aumenta o custo das mercadorias, nós vamos gastar mais lá no nosso supermercado e a inflação também chegando junto com isso aí. Então, decorrências da guerra por todo o mundo, mas muito especialmente lá naquela região do Oriente Médio. O presidente Donald Trump, ele tem aquela tática do morde e depois assopra, né? Ou dá uma paulada e depois faz um carinho, né? No sábado, ele deu uma mordida no Irã. Olha, dou 48 horas para desobstruir o Estreito de Hormuz, senão eu vou bombardear todas as instalações de energia elétrica do Irã. Tá? Vou dar uma paulada. Devastar. 48 horas. Isso venceria
ontem, que é segunda-feira, às 20h13 pelo nosso horário brasileiro. Então estava todo mundo Esperando o acompanhando. bombardeio. Esperando o bombardeio. Aí veio o assopro. Aí ontem ele, em vez do bombardeio, ele assoprou, né? Ou fez a carícia. Dizendo, não, nós não vamos atacar agora, nós vamos dar mais 5 dias de prazo para o Irã, para cumprir aí o que a gente está pedindo, para só depois disso a gente fazer um ataque. Por que ele fez isso? Porque as consequências da guerra, para nós aqui, são econômicas. Para os países da região lá, aquelas monarquias, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, e todos que são aliados dos Estados Unidos, estão sentindo na carne, porque estão explodindo bombas dentro do seu território. Suas refinarias estão sendo atacadas. Aeroporto de Dubai, moderníssimo aeroporto, estive ainda em novembro último lá, muito recentemente que foi inaugurado, um espetáculo que é de mais moderno tecnologicamente, está ali, foi bombardeado, foi atingido. Então, como o Irã já tinha dito que se o Trump fizesse esse ataque, a represália ia ser a varrer por toda a região, os países pressionaram o Trump, não, segura as pontas. Aí ele segurou e disse, não, estamos desenvolvendo negociações com o Irã, estamos avançando. Aí falaram com o pessoal do Irã, não temos negociação nenhuma em andamento. O próprio ministro de Relações Exteriores, não temos negociação. Agora, hoje, a informação agora, mais recente, que acabo de ver aqui agora, é que ele disse que fez um plano de 15 pontos para apresentar ao Irã para que seja determinado o fim da guerra. Agora, esse plano, seguramente que ele vai querer a renúncia do programa nuclear do Irã. E o Irã tem dito que não quer saber da renúncia do seu programa nuclear, né? Mas então, a essas alturas, meus caros, aí, só temos que aguardar para ver se o Irã vai topar, vai fazer algumas mudanças do plano, ou dizer isso aqui nós aceitamos, aquilo ali nós não aceitamos, enfim. Né? Esse é o fato, Jurandir, agora tu que conhece externamente, né, que faz esse acompanhamento, o fato de basicamente todas as lideranças, ou quase todas, terem morrido do Irã, tá? Isso aí não há um enfraquecimento ao normal ou é um sistema que está blindado, que está fechado? O sistema está blindado. Por incrível que pareça, não afeta em nada, porque, em primeiro lugar, assim, ó, eles são todos fanáticos islâmicos. Soldados, né? São soldados. Então, eles têm aquela crença que se tu morre por uma causa, teu lugar lá no céu está garantido. Tu explode, né? Teu lugar lá no céu está garantido. Tu é um mártir. Um mártir que logo sobe para o céu. Sim. E logo tu já vai ter o teu substituto. Tá? Então, morreram cerca de 20, né, dos integrantes da alta cúpula, mas parece que o sistema ficou mais forte ainda porque aqueles integrantes daquela guarda revolucionária que dá proteção para o sistema, que faz a repressão contra a população que se manifesta contra, aqueles reforçaram sua posição, estão dando a letra hoje e não querem saber de mudança. Então, sai um, vem outro e... Toca o barco. Toca o barco, segue a vida que segue, né? Então, nesse aspecto aí, a morte de integrantes do sistema não quer dizer nada. Esse próprio Mujtaba Khamenei, que assumiu, né, o filho do Ali Khamenei, até agora não apareceu em público, né? Dizem que ele ficou ferido naquele ataque que foi desfechado no início da guerra. E não se sabe até que ponto esse ferimento, não se sabe qual é a situação dele. O fato é que ele não apareceu em público até agora, né? Mas o real é esse, meu caro Fernando. O sistema está muito forte. O sistema está muito forte. Com todas as manifestações populares, contra e tal, ele está arraigado e dificilmente muda. E o que resta agora acompanhar é essa negociação, para ver se vai resultar em alguma coisa. Mas as perspectivas não são boas, né? A tua percepção é essa aí, então. A percepção é de que a coisa não tem ainda um encaminhamento para o final. Não tem. Não tem uma definição ainda, porque as posições são muito antagônicas entre o que quer Estados Unidos e Israel e o que quer o Irã. São posições muito diferentes, muito antagônicas e
consequentemente, dificuldade maior para se chegar a um consenso. Né? E todas as partes, no caso, têm um potencial bélico muito forte, né? Sim, De sim. cumprir aquilo que eles estão dizendo. O Irã tem um potencial enorme, né? Bom, Estados Unidos não precisa se falar, né? Israel igualmente. Israel, tudo que tem de moderno nos Estados Unidos, Israel tem no seu exército também, né? Poderosíssimo, né? E outro país que está pagando uma conta alta nisso aí é o Líbano, né? O Líbano está sendo bombardeado, exterminado, a sua capital, Beirute, na caça que Israel está fazendo aos integrantes do Hezbollah. Agora, é lógico que a gente sabe, né, que é um movimento terrorista, é um movimento que teve o desplante de atacar Israel agora, quando Israel iniciou a guerra com o Irã, em defesa do Irã, e só provocou a ira maior de Israel e essa ação que está sendo desenvolvida agora lá no Líbano, com uma destruição imensa e um contingente enorme de pessoas que teve que fugir, né, com as suas casas, suas residências, os apartamentos sendo destruídos pela ação dos tanques israelenses. Então, situação nebulosa, infelizmente. Fernando Soares, a coisa então é passar longe de posto de gasolina. Não, pelo que eu vejo, vão abastecer de novo amanhã, né? Porque vai aos 10 ligeirinho se continuar assim. Esse é o problema. O problema é que isso vai se agravar ainda mais, né? O Jurandir já tocou aí que a coisa está complicada mesmo. E parece que cada vez mais vai se agravar até ter um fim, de repente, né? Eu não sei quando vai acontecer. Uma hora dessa vai ter que acabar, né? Mas não se sabe quando vai acabar e em que circunstâncias vai acabar. O fato é que tem prejuízo para todas as partes envolvidas. Verdade. Mesmo Estados Unidos, né, Israel, a população de Israel está à mercê dos ataques do Irã, que tem um sistema antimíssil muito eficiente, mas não é 100%. Então sempre tem ali aqueles 10%, Nada 15% né? que caem. Nada é 100%. Né? Sim. Jurandir Soares, muito obrigado pela tua presença aqui. A família Soares, agradecida aqui. Jurandir Soares. O Soares aqui, né? Delegado Fernando Soares, então, que estiveram aqui hoje comigo no programa, né? Nossa atividade dessa terça-feira, 24 de março. Obrigado para vocês, uma boa noite para vocês. A você, telespectador, também que nos acompanha, fiel aqui a nossa atividade, há mais de 30 anos no ar. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso, um novo encontro aí, amanhã, nesta quarta-feira, aqui no Atividade. Boa noite e até lá.